Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com Suzana, sócia proprietária também da Reino dos Pets, médica veterinária, anos no mercado, para trazer um super conteúdo massa para vocês. Esse é a voz do empresário pet. Suzana, me conte por que você resolveu começar a fazer medicina veterinária? O que te fez essa motivação toda? É uma história meio longa, né? Eu adotei uma cachorrinha que ela tinha vindo de maus tratos. Tinham quebrado as costelas dela, a patinha dela. E aí me encantei pela cachorra, fiquei com a cachorra. Só que nesse meio tempo eu tinha resgatado um outro cachorro que eu tinha adotado. E ele morreu nos meus braços por um erro médico. Então eu me tornei veterinária para que outros animais não morressem pelo mesmo erro que tinham cometido com o meu cachorro. Putz, e quando foi que você começou a ter essa vontade de ter o seu próprio escritório veterinário, entendeu? Onde foi que você resolveu ter sua clínica? Também não é uma história curta. A história a gente gosta. De forma bem resumida, assim que eu me formei, antes de me formar, eu já tinha emprego, já tinham me dito, olha, já que você estagiou aqui, eu gosto muito da forma como você atua no estágio, eu quero que você seja veterinária da minha clínica. E aí, como eu já me formei tendo emprego, eu trabalhava tipo em 4 clínicas ao mesmo tempo, em dias Putz, Jesus. alternados. A cabecinha não aguentou, eu era relativamente jovem. Meu primeiro emprego já foi como médica veterinária, porque eu tive o privilégio da minha mãe dizer estude, quando você concluir, você começa a trabalhar. E aí eu tive burnout. Putz, meu Deus. Depois de um ano atuando como veterinária, eu larguei a veterinária e fui vender celular. Jesus. Tudo combinando. Aí depois de um ano eu era funcionária da Reino. Aí eu fiquei sabendo que a Reino ia fechar. Eu falei, nossa, mas o ponto é tão legal. Falei com o Pedro estava no hospital ainda. Amor, eu queria muito que a Reino fosse minha. Aí falou, você quer mesmo? Eu falei, quero. Vou conversar com o rapaz como é que pode funcionar isso. E assim iniciou todo o processo. Em menos de 3 dias, a gente era proprietária da Reino do Site. Putz. Me diz uma coisa, eu sei que é normal de um escritório, de um consultório veterinário ter vários problemas diariamente, né? Várias bombas. Ainda mais na parte clínica, né? Aparece cada problema para resolver. Tem algum caso específico? Eu sei que são vários, mas tem algum caso específico que, tipo assim, foi um BO muito grande para resolver, que você conseguiu resolver? Você tem alguma história assim para contar pra Não é gente? nem que ele foi um BO muito grande, foi um paciente chamado Nino. Ele foi adotado também, porque aqui vem muito cliente que acaba pegando um cachorrinho da rua, acha bonitinho e diz, eu vou cuidar, não vou deixar ele pra rua. Sim. O Nino, a família dele pegou ele em Simões Filho quando ele chegou aqui para poder fazer uma avaliação normal pediátrica, a gente observou que ele tinha uma verruga na boca. Só que não era uma verruga simples, era uma papilomatose. Não é uma doença nem que eu tinha pego na rotina clínica, nem quando eu era estagiária. Porque não é mais tão comum em Salvador você Sim, pegar animais com papiloma. Até porque a gente observa muito mais animais de grande porte. sim. E todos os protocolos que você possa imaginar, que todos os colegas que eu conversei, inclusive com os colegas de grandes, ele não era responsivo. E aí a última cartada que a gente tinha era fazer com que o corpo dele desenvolvesse células de defesa com as próprias células do corpo dele. Então a gente coletava o sangue dele para colocar nele mesmo e foi a única forma que a gente conseguiu para poder fazer com que ele respondesse ao tratamento, porque a boca dele já estava toda tomada de verrugas. Então no final ele conseguiu sobreviver. Conseguiu. A gente chama ele agora de laranjada, não é mais Nino. Porque ele foi uma laranjada. Porque todo mundo que tava saudável, do nada o cachorro veio com a verruga tomou a boca toda e começou a gastar horrores com várias medicações. E o básico mesmo, que inclusive na internet muitos veterinários falavam que gostavam e outros falavam que não indicavam fazer autoimunoterapia, que é o termo utilizado. Sim. Aí eu falei, gente, a gente não tem mais nada. A última opção que a gente tem é essa, tá comigo ou não tá? Tem aquele meme, né, da Carminha, tá comigo ou não tá? Aí eu falei, tô, né? Então pronto, vamos fazer. E Laranjada só respondeu o tratamento quando a gente usou o próprio sangue dele pra isso. Me diz uma coisa, quando você vai recetar um medicamento, você foca na dor real do paciente ou no medicamento que é mais barato? A gente tem que fazer, como eu tô em Pau da Lima, a gente tem que fazer o equilíbrio. A dor real do paciente juntamente com a dor real do tutor. Porque não adianta você também pegar aquelas medicações caríssimas que o tutor não vai ter condições de utilizar, mas a gente também não pode pegar as mais baratas porque não vai ter a resposta que a gente precisa do paciente. Então, equilibrado. Nem tão caro, nem tão barato. Aí a gente vai fazendo no decorrer da vida parcerias com empresas que têm o mesmo pensamento que o nosso e aí vai usando o útil e agradável para poder ser o melhor para o paciente.
Essa empresa aqui que eu tô vendo na sua mesa, essa Imunizan Pet é um parceiro de vocês? É, a Hebron. A Hebron é aqui, é meu bebê, meu xodó. É, esse medicamento, por exemplo, ele ajuda em quê? Eu vi que tem uma foto de gato e cachorro. Quer dizer que é para os dois, no Para os caso? dois. Ele é para gato e cachorro, ele é beta-glucano, então ele serve como um suporte imunológico para o organismo dos animais. Ele é utilizado em praticamente tudo. A gente utiliza ele quando vai fazer protocolo vacinal, a gente utiliza ele quando o animal está muito doente, a gente precisa que o corpo dele responda. A gente utiliza quando o animal está saudável, mas a gente quer dar um up melhor naquele organismo para ele ter um melhor desenvolvimento, um melhor desempenho, a gente utiliza. Pô, interessante, viu? E medicamento do ramo pet é algo que vem crescendo muito, né? Antigamente você não via muito farmácia de pet, né? Hoje tem até farmácia Tem. só pro pet. Tanto que eu vejo que esse mercado, né, tem a tendência, né, que me parece que não está nesse caminho de ter grandes clínicas. Em alguns estados até tem, né? Então tem mais o foco hoje é nas pequenas clínicas, cada um no seu bairro e fortalecendo essa área de medicina veterinária, né? Isso. Até porque a gente sabe que as maiores clínicas não ficam em bairros populares, então É. ficaria difícil o acesso para o tutor. Já é complicado para eles saírem de casa e trazer, porque tem animais que são muito grandes, e aí você pega um animal muito doente, por exemplo. O último animal mais pesadinho assim que eu atendi, ele tinha quase 60 quilos. O tutor colocar nas costas, ele não consegue, mas ele também não tem carro. Então acaba que quando as clínicas são no bairro e as farmácias são no bairro, o acesso à medicação também fica melhor. Embora hoje a gente saiba que comprem-se muitos medicamentos pela internet, existem alguns vínculos, alguns meios que você compra que o medicamento não te passa segurança porque você não sabe se ele é verdadeiro ou se ele é uma falsificação. Então, comprando no bairro, você tem aquela facilidade também de ter certeza que o medicamento que você está comprando é original e que se houver algum problema, você consegue recorrer a quem está te vendendo. E tem outra coisa, tem o nome do veterinário, né? Porque, por exemplo, em estados como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, o Brasil em geral, as grandes temos o nome o nome do veterinário no bairro é muito forte, né? Então, quando ele receita um medicamento aqui, um erro do cara, ele perde o nome dele, né? Mas um acesso também, todo mundo vai querer que seja receitado por você ou por fulano. Verdade. Então, tipo assim, é algo muito delicado, né? Agora, Suzana, me diga como é que as pessoas podem pegar na sua agenda e levar o seu pet para ser atendido por Suzana. Tanto aqui na Renda dos Pets ou em qualquer lugar. Eu atendo a domicílio, mas até o meu atendimento a domicílio, quanto aqui no consultório, todo agendamento é feito pelo WhatsApp da própria Reina dos Pets. Eu não costumo passar o meu contato, Sim. porque como eu não mexo muito no celular, eu não fico muito tempo, então, por exemplo, até se o tutor precisar, não, eu preciso de emergência, aqui é um consultório, o pessoal consegue direcionar eles. Não, aqui não dá para fazer esse atendimento, vai para uma clínica 24 horas, então não, vamos avaliar a agenda aqui e colocar a senhora no melhor horário para o tutor. Porque como eu atendo por agendamento, não corre aquele risco dele chegar na recepção e ficar esperando por horas para poder ser atendido. Porque ele já agendou no WhatsApp, eu já sei que naquele horário tem um atendimento, eu Sim. já tenho uma certa ideia do qual é a queixa daquele paciente, se é uma vacinação, ou se ele tem alguma queixa, por exemplo, dermatológica, porque aqui a maioria dos atendimentos são queixas dermatológicas, embora eu não seja dermatologista. Então fica mais fácil para eles agendar e vir do que chegar no momento ou não me encontrar, até porque é uma pequena empresa, então nem sempre Sim. a gente fica fixo aqui, como eu atendo em consultório, eu também atendo a domicílio. Então, agendado não corre aquele risco da pessoa chegar ou não me encontrar, ou chegar e ter que ficar esperando um horário para poder ser atendido. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tanto você vê pelo YouTube ou vê pelo Instagram, eu vou deixar o WhatsApp exclusivo para você marcar uma consulta com a doutora Suzana e para vocês também seguirem a Renda dos Pets no Instagram, vou deixar o Instagram tanto no YouTube como no Instagram. Esse foi a Voz do Empresário com Suzana, médica veterinária e sócia da Renda dos Pets. Siga a gente, compartilhe e não esquece de marcar seu horário, levar seu pet com a doutora Suzana.